Jorge acordou com o barulho dos carros. Olhou para o relógio velho no pulso. 5 da manhã. Ao seu lado, Marina dormia abraçada com Letícia e Tiaguinho. Os 4 dividiam 2 cobertores finos numa calçada embaixo de uma marquise. Mas, um dia, pensou Jorge, passando a mão no rosto cansado. Há um ano tudo era diferente. Tinha um apartamento pequeno, mas limpo. Jorge trabalhava como serralheiro numa oficina. Marina era ajudante numa cozinha de restaurante. As crianças iam para a escola. Não era uma vida rica, mas tinham o suficiente. Então veio a pandemia. Primeiro, Jorge perdeu o emprego quando a oficina fechou. É temporário, disseram. Nunca reabriu. Depois foi Marina. O restaurante não aguentou os meses fechado. Vamos encontrar outro trabalho, disse Marina na época, sempre otimista. Mas não encontraram. As economias acabaram rápido. O aluguel atrasou 1 mês, depois 2. O senhorio até teve paciência, mas no 3º mês, a paciência acabou junto com o dinheiro. Sinto muito, mas tenho minha família também, disse ele, entregando o aviso de despejo. Jorge levantou-se devagar para não acordar a família. Caminhou até a padaria da esquina. O dono, seu Antônio, às vezes dava pão do dia anterior. Bom dia, Jorge, disse seu Antônio, já separando alguns pães numa sacola. Tem café também hoje. Obrigado, seu Antônio. Deus lhe pague. Jorge odiava pedir. Cada vez que aceitava ajuda, sentia um pedaço de sua dignidade indo embora. Mas o estômago vazio das crianças falava mais alto que o orgulho. Quando voltou, Marina já estava acordada, arrumando os cabelos de Letícia. Trouxe café, disse Jorge, mostrando a garrafa térmica e os pães. Tiaguinho abriu os olhos e sorriu ao ver o pai. Aquele sorriso era o que mantinha Jorge lutando. Pai, hoje eu vou aprender mais letras? Perguntou o menino, esfregando os olhos. Letícia, a mais velha, tinha salvado algumas folhas da escola antes de pararem de ir. Agora ela ensinava o irmão com aqueles papéis amassados. Claro que vai, filho, respondeu Jorge, bagunçando o cabelo do menino. O dia passou como todos os outros. Jorge saiu para procurar trabalho. Marina ficou com as crianças, tentando manter alguma rotina. Lavavam-se no banheiro de um posto de gasolina, onde o frentista tinha pena deles. À tarde, Jorge voltou de mãos vazias. Ninguém precisava de um serralheiro. Ou melhor, ninguém queria contratar um homem que dormia na rua. Sem sorte hoje também? Perguntou Marina, já sabendo a resposta. Jorge apenas balançou a cabeça. Sentou-se ao lado da família e ficou olhando o movimento da rua. Pessoas apressadas, carros, vidas normais que continuavam. Mamãe, estou com fome, disse Tiaguinho. Marina tirou da bolsa surrada metade de um sanduíche que uma senhora tinha dado a eles mais cedo. Dividiu em 4 pedaços minúsculos. Come devagar, filho, para durar mais, disse ela, entregando um pedaço para cada um. À noite, quando começaram a se ajeitar para dormir, um guarda municipal aproximou-se. Vocês não podem ficar aqui, disse ele sem olhar diretamente para eles. Tem um abrigo municipal a 10 quadras daqui. Já fomos lá, respondeu Jorge. Está lotado, disseram que não tem vaga. O guarda pareceu desconfortável. Sinto muito, mas são ordens. Essa calçada precisa estar livre amanhã cedo. Para onde vamos então? Perguntou Marina, segurando as crianças perto de si. Não sei, senhora. Só sei que aqui não pode. Quando o guarda se afastou, Jorge socou a parede. A frustração queimava dentro dele. Calma, disse Marina, tocando seu braço. Não na frente das crianças. Eles recolheram os poucos pertences e caminharam sem rumo. Encontraram outro lugar, uma viela entre 2 prédios. Não era ideal. O chão estava molhado e o vento passava cortante entre as paredes, mas pelo menos não estava à vista da rua principal. Tudo vai melhorar, vocês vão ver, disse Marina às crianças enquanto as cobria. Deus não esquece da gente. Jorge ficou calado. Queria acreditar nas palavras da esposa, mas cada dia estava mais difícil. As janelas iluminadas dos apartamentos ao redor pareciam outro mundo. Um mundo do qual eles já fizeram parte, mas que agora parecia tão distante quanto as estrelas. Letícia apontou para o céu. Entre os prédios conseguia-se ver um pedaço do céu estrelado.
Papai, a professora disse que quando a gente vê uma estrela cadente e faz um pedido, ele se realiza. É verdade? Jorge engoliu em seco. Dizem que sim, filha. Então, vou ficar olhando. Se eu vir uma, vou pedir uma casa para nós. Jorge sentiu os olhos encherem d'água, segurou a mão da filha e ficou olhando para o céu com ela, fingindo que também esperava um milagre. A noite avançou. As crianças adormeceram nos braços da mãe. Marina também acabou cedendo ao cansaço. Apenas Jorge permaneceu acordado, vigiando a família, temendo que alguém pudesse aparecer para expulsá-los novamente, ou pior, fazer-lhes mal. Foi quando notou algo estranho. Uma música suave começou a tocar. Era distante no início, mas foi ficando mais clara. Jorge conhecia aquela música, Heal the World. Sua mãe adorava Michael Jackson. Deve ser algum carro passando, pensou, mas a música continuava, sem aumentar, nem diminuir de volume. E então Jorge viu uma luz fraca na entrada da viela. Uma silhueta esguia se aproximava. Jorge levantou-se num salto, colocando-se protetivamente na frente da família. Quem está aí? Perguntou, tentando soar mais corajoso do que se sentia. A figura continuou se aproximando. Era um homem vestindo um paletó escuro e um chapéu inclinado. Quando chegou mais perto, a luz da lua iluminou seu rosto. Jorge piscou várias vezes, incrédulo. Não podia ser. Era impossível. Era Michael Jackson. Jorge ficou paralisado. Aquilo não fazia sentido. Michael Jackson estava morto há anos. Talvez estivesse tão cansado que começara a alucinar. Não tenha medo, disse o homem com uma voz suave e inconfundível. A música Heal the World continuava tocando baixinho, como se viesse do próprio ar. Marina acordou com o som e, ao ver o estranho, abraçou os filhos com mais força. Quem? É você? Perguntou Jorge ainda em guarda. O que quer com a minha família? O homem sorriu gentilmente. Sob a luz fraca, seu rosto pálido parecia brilhar. Sou exatamente quem você acha que sou, respondeu. E vim porque vocês precisam de ajuda. Jorge balançou a cabeça, incrédulo. Isso não é possível. Você está morto? Michael completou com um sorriso triste. Talvez. Mas isso importa agora? As crianças acordaram nesse momento. Letícia ficou boquiaberta, enquanto Tiaguinho apenas olhava curioso para o estranho visitante. É o homem da televisão, sussurrou Letícia para a mãe. Aquele que dançava. Michael se aproximou mais e se ajoelhou para ficar na altura das crianças. Tirou uma luva branca que usava e estendeu a mão para tocar a de Tiaguinho. Tem frio aqui, não é? Perguntou ele ao menino. Tiaguinho assentiu, ainda encarando o visitante com olhos arregalados. Não é esmola, não é milagre, é respeito, disse Michael, olhando para Jorge e Marina. Vocês foram esquecidos pela sociedade, mas eu nunca esqueci. Marina apertou mais as crianças contra si. O que você quer dizer com isso? Michael se levantou e olhou ao redor, para a viela escura e úmida. Ninguém deveria viver assim, especialmente crianças. Então, voltou-se para Jorge. Você era serralheiro, não era? E sua esposa trabalhava em uma cozinha. Vocês não merecem estar aqui. Jorge sentiu um nó na garganta. Como sabe disso? Michael não respondeu. Em vez disso, deu alguns passos para trás e começou a fazer algo inesperado. Começou a dançar. Não, era uma dança elaborada como em seus shows. Era algo mais contido, mais íntimo. Seus pés deslizavam pelo chão sujo da viela como se flutuassem. Seus dedos estalavam no ritmo da música que continuava a tocar. As crianças observavam fascinadas. Mesmo Jorge e Marina não conseguiam desviar o olhar. Havia algo hipnótico naquela dança, algo que transmitia esperança onde antes só havia desespero. As janelas dos prédios ao redor começaram a se iluminar. Moradores curiosos olhavam para a viela, tentando entender o que estava acontecendo. Alguns até sacaram seus celulares para filmar. Quando a música terminou, Michael ficou parado, respirando calmamente. Então, estendeu os braços para a família. Hoje, vocês não voltam para o chão. Como se atendendo a um comando invisível, uma van preta apareceu na entrada da viela. Não tinha placa e o motorista usava um terno branco. Venham comigo, convidou Michael.
Jorge hesitou. Aquilo tudo parecia irreal demais. Poderia ser perigoso, mas ao olhar para sua família, para o rosto esperançoso das crianças e para o olhar de Marina que misturava medo e esperança, ele tomou sua decisão. Vamos, disse para a família. Michael os guiou até a van. Dentro havia cobertores limpos, comida quente em recipientes térmicos e roupas novas dobradas em um banco. Isso não é caridade, disse Michael enquanto ajudava Tiaguinho a subir. É justiça atrasada. A família entrou na van, ainda atordoada com a situação. Michael se sentou em frente a eles, observando enquanto comiam a primeira refeição quente, em semanas. Para onde estamos indo? Perguntou Marina depois de limpar a boca de Tiaguinho com um guardanapo. Para um lugar seguro, respondeu Michael. Um lugar onde vocês poderão recomeçar. Enquanto a van avançava pela cidade, Michael tirou do bolso uma pequena caixa. Entregou-a para Letícia. Abra, disse ele gentilmente. A menina obedeceu. Dentro da caixa havia uma chave com um pingente em forma de coração com asas. Também havia um papel dobrado. Letícia desdobrou o papel e leu em voz alta, com alguma dificuldade. O lar não é onde se mora. É onde se ama. Agora vocês terão os dois. Estava assinado com as iniciais MJ. O que isso significa? Perguntou Jorge. Michael apenas sorriu. Você logo vai descobrir. A van parou em frente a um prédio simples, mas bem cuidado, em um bairro residencial tranquilo. O motorista abriu a porta e Michael convidou a família a descer. Venham, disse ele. Tenho algo para mostrar a vocês. Eles seguiram Michael até o terceiro andar do prédio. Pararam em frente a uma porta comum como qualquer outra no corredor. Letícia, chamou Michael. A chave que te dei. Use-a. A menina pegou a chave da caixinha e com as mãos trêmulas encaixou-a na fechadura. A porta se abriu. Dentro havia um apartamento pequeno, mas completamente mobiliado e limpo. Uma sala com sofá e televisão, uma cozinha equipada, 2 quartos e um banheiro. Bem-vindos ao seu novo lar, disse Michael. Marina levou as mãos à boca, incapaz de conter as lágrimas. Jorge ficou paralisado na porta sem acreditar no que via. Isso é nosso? Perguntou ele, a voz falhando. Sim, confirmou Michael. O aluguel está pago por 1 ano. Na geladeira, a comida para 1 mês. No quarto principal, na gaveta da cômoda, há dinheiro suficiente para vocês se reorganizarem. E no armário da sala, há um envelope com o endereço de uma oficina que precisa de um serralheiro e de um restaurante que está contratando ajudantes de cozinha. Jorge e Marina se entreolharam, atordoados com a generosidade inexplicável. Por que está fazendo isso por nós? Perguntou Jorge, a voz embargada. Michael se aproximou e colocou uma mão no ombro dele. Porque cada um faz o que pode. E o que eu posso fazer é isso. Tiaguinho e Letícia já estavam explorando o apartamento, correndo de um cômodo a outro, gritando de alegria ao descobrir brinquedos e livros novos. Tem uma cama de verdade, gritou Tiaguinho do quarto. E é macia. Marina abraçou Michael, chorando de gratidão. Não sei como agradecer. Não agradeça, respondeu ele. Apenas viva. Cuide de seus filhos. E quando puder, ajude alguém como vocês foram ajudados hoje. Michael caminhou até a porta. Agora tenho que ir. Outros também precisam de ajuda. Você vai voltar? Perguntou Letícia, correndo para abraçar suas pernas. Michael se abaixou e acariciou o rosto da menina. Estarei sempre por perto, mesmo quando não puderem me ver. Ele se despediu com um aceno e saiu, fechando a porta atrás de si. Marina correu para a janela, querendo agradecer mais uma vez. Mas quando olhou para a rua, a van preta já não estava mais lá. E não havia sinal de Michael em lugar algum. Ele sumiu, disse ela, perplexa. Jorge se aproximou e abraçou a esposa pelos ombros, também olhando pela janela. Não importa se foi real ou não, disse ele. O que importa é que agora temos uma chance. Naquela noite, pela primeira vez em meses, a família de Jorge e Marina dormiu em camas de verdade, com estômagos cheios e corações tranquilos. Antes de adormecer, Letícia olhou pela janela do quarto e viu uma estrela brilhando mais forte que as outras no céu. Obrigada, sussurrou ela para a estrela, segurando a chave com o pingente de coração com asas contra o peito.
O dia seguinte chegou com a luz do sol entrando pelas janelas do apartamento. Jorge acordou assustado, pensando por um momento que tudo não passara de um sonho. Mas ao sentir o colchão macio sob seu corpo e ver Marina dormindo tranquilamente ao seu lado, soube que era real. Levantou-se devagar e caminhou pelo apartamento. Tocou os móveis, abriu a geladeira cheia de comida, olhou pela janela o bairro tranquilo. Tudo ainda estava lá. Pai? A voz de Tiaguinho o tirou de seus pensamentos. O menino estava na porta do quarto, esfregando os olhos. Bom dia, campeão, disse Jorge, pegando o filho no colo. Não foi um sonho, né? Perguntou o menino. O homem da dança nos trouxe mesmo para cá? Jorge sorriu. Não foi sonho não, filho. Estamos em casa agora. Marina e Letícia logo se juntaram a eles. A família tomou café da manhã juntos na mesa da cozinha. Uma refeição completa, com pão, leite, frutas e até mesmo ovos. Tiaguinho comia com tanta vontade que Marina tinha que pedir para ele ir mais devagar. Calma, filho. A comida não vai fugir. Depois do café, Jorge decidiu procurar o tal envelope que Michael havia mencionado. No armário da sala, conforme indicado, encontrou um grande envelope pardo. Dentro havia 2 cartas, uma endereçada à oficina do Zé e outra ao restaurante Sabor Caseiro. Ambas eram cartas de recomendação, assinadas por pessoas que Jorge e Marina nunca tinham ouvido falar, mas que descreviam suas habilidades com precisão. Como ele sabia? Perguntou Marina, lendo a carta que falava sobre sua experiência em cozinhas. Jorge balançou a cabeça. Não sei, nada disso faz sentido. Mas vamos aproveitar. Naquela mesma manhã, eles se arrumaram com as roupas novas que encontraram nos armários, todas do tamanho certo para cada um, e saíram juntos. O primeiro destino foi a escola mais próxima, para tentar matricular as crianças. Na secretaria da escola, Jorge e Marina explicaram sua situação, omitindo a parte sobre Michael Jackson, claro. Estávamos passando por dificuldades, mas agora conseguimos um lugar para morar, explicou Marina. Queremos que nossos filhos voltem a estudar. A secretária, uma senhora de óculos e ar severo, examinou os documentos que eles haviam trazido. Normalmente, no meio do ano seria complicado, disse ela. Mas temos 2 vagas disponíveis, uma no 3º ano e outra no jardim de infância. Letícia ficou radiante ao saber que voltaria à escola. Tiaguinho parecia um pouco assustado com a ideia de começar em um lugar novo, mas Letícia segurou sua mão, prometendo ficar de olho no irmão. Com as matrículas feitas, Jorge levou Marina até o restaurante Sabor Caseiro. Era um lugar simples, mas limpo e acolhedor. Vou te esperar aqui fora, disse ele, dando um beijo na testa da esposa. Boa sorte. Marina entrou nervosa, segurando a carta de recomendação como se fosse um talismã. 20 minutos depois, saiu com um sorriso enorme no rosto. Consegui, exclamou ela, abraçando Jorge e as crianças. Posso começar amanhã mesmo. Jorge sentiu um peso saindo de seus ombros. Agora era sua vez. A oficina do Zé ficava a algumas quadras dali. Era um galpão amplo onde vários homens trabalhavam com metal, criando portões, grades e estruturas. Zé, o dono, era um homem robusto de mãos calejadas. Leu a carta que Jorge trouxe e depois olhou para ele com curiosidade. Quem te indicou? Perguntou. Jorge hesitou. Um amigo. Alguém que quis me ajudar. Zé assentiu, parecendo satisfeito com a resposta. Bem, preciso mesmo de alguém com experiência. Quando pode começar? Agora mesmo, se o senhor quiser, respondeu Jorge, ansioso. Zé riu. Gosto desse entusiasmo. Volte amanhã às 7, vamos ver o que você sabe fazer. A família voltou para o apartamento com o coração leve. Em um único dia, haviam conseguido escola para as crianças e empregos para os adultos. Parecia um milagre. À noite, depois de um jantar simples, mas satisfatório, Jorge encontrou Marina, chorando silenciosamente na sala. O que foi? Perguntou preocupado. Estou com medo, confessou ela. E se isso tudo desaparecer? E se acordarmos amanhã de volta naquela viela? Jorge a abraçou forte. Não vai desaparecer. É real, Marina. Não sei como ou porquê, mas é real. E vamos fazer valer essa chance. Os dias se transformaram em semanas. Jorge se mostrou um
excelente serralheiro, e Zé logo o colocou nos projetos mais importantes. Marina conquistou seu espaço no restaurante e em um mês já ajudava o chefe principal a preparar os pratos mais elaborados. As crianças floresceram na escola. Letícia, sempre estudiosa, logo se tornou uma das melhores alunas da classe. Tiaguinho, que nunca tinha frequentado uma escola antes, demorou um pouco mais para se adaptar, mas com a ajuda da irmã e da professora dedicada, começou a progredir. Certa tarde, quando Marina estava limpando a casa, encontrou algo curioso embaixo do sofá. Um chapéu preto idêntico ao que Michael usava na noite em que os encontrou. Ela o pegou, examinando-o com cuidado. Não havia etiqueta nem marca, apenas um chapéu comum. Colocou-o sobre a mesa e continuou a limpar. Quando Jorge chegou do trabalho e viu o chapéu, ficou paralisado. "Onde achou isso?" perguntou. "Embaixo do sofá", respondeu Marina. "Acha que ele deixou aqui de propósito?" Jorge pegou o chapéu, girando-o nas mãos. Talvez. Um lembrete, quem sabe. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Jorge e Marina sentaram-se na sala, olhando para o chapéu sobre a mesa. "Você acha que foi mesmo ele?" perguntou Marina, em voz baixa. "Michael Jackson?" Jorge suspirou. "Não sei. Poderia ter sido alguém se passando por ele. Ou talvez algo que não conseguimos entender." "Anjo?" sugeriu Marina. "Talvez", disse Jorge. "Ou talvez apenas alguém com um coração muito grande." Marina pegou o chapéu e o colocou na cabeça de Jorge, rindo do resultado. "Não combina com você." Jorge sorriu e tirou o chapéu. "Acho que precisamos guardar isso, como lembrança de que milagres podem acontecer." Os meses passaram. O apartamento, antes apenas um abrigo, tornou-se um verdadeiro lar. Nas paredes, apareceram fotos da família, desenhos das crianças, pequenos enfeites que Marina comprava quando sobrava algum dinheiro. No trabalho, Jorge recebeu um aumento depois de criar um design inovador para portões que economizava material, sem perder a resistência. Marina foi promovida a auxiliar de chefe. As crianças não falavam mais sobre a época em que viviam na rua. Para Tiaguinho, especialmente, aqueles dias difíceis já pareciam um sonho distante. Mas Letícia ainda se lembrava. Todas as noites, antes de dormir, ela segurava a chave com o pingente de coração com asas e sussurrava um agradecimento. Um dia, na escola, a professora pediu que os alunos escrevessem uma redação sobre a pessoa que mais admiro. Quando chegou sua vez de ler, Letícia se levantou com o papel na mão. "A pessoa que mais admiro", começou ela, "é alguém que muita gente conhece, mas poucos realmente entendem. Ele dançava como ninguém e cantava sobre curar o mundo. Ele me ensinou que o lar não é apenas onde moramos, mas onde somos amados. E ele me mostrou que, mesmo quando tudo parece perdido, ainda pode haver esperança." A professora e os colegas ouviram em silêncio, encantados com as palavras sinceras da menina. "Michael Jackson não foi apenas um cantor", continuou Letícia. "Para mim e minha família, ele foi a prova de que anjos existem, mesmo que às vezes usem chapéus estranhos e dancem de um jeito engraçado. Ninguém realmente entendeu o que ela quis dizer com aquilo. Acharam que era apenas uma admiração infantil por um ídolo da música. Mas Jorge e Marina, quando leram a redação naquela noite, souberam exatamente o que a filha queria dizer. "Ela nunca vai esquecer, vai?" perguntou Marina, dobrando o papel com cuidado. "Nem deve", respondeu Jorge. "Alguns milagres precisam ser lembrados." 6 meses depois daquela noite na viela, a família estava completamente refeita. Tinham dinheiro para pagar o aluguel quando o ano de gratuidade terminasse. Tinham comida na mesa, roupas limpas, dignidade restaurada, e todas as noites, antes de dormir, Jorge e Marina agradeciam. Não sabiam exatamente a quem ou o que, se a Michael Jackson, a um anjo ou apenas a bondade que ainda existia no mundo. Mas agradeciam, porque sabiam que haviam recebido uma segunda chance que muitos nas ruas nunca receberiam, e isso, mais do que qualquer outra coisa, os lembrava do quanto eram afortunados. O tempo passou e a família continuou avançando. Com um ano no novo apartamento, Jorge e Marina já conseguiam bancar todas as despesas sem dificuldades.
As crianças estavam completamente adaptadas à escola, fazendo amigos e aprendendo rapidamente. Em uma manhã de sábado, Jorge tomava café calmamente quando viu no jornal uma notícia que o fez engasgar. Comunidade se une para ajudar famílias desabrigadas. A reportagem falava sobre um projeto de assistência a pessoas em situação de rua na mesma região onde eles haviam morado. "Marina, olha isso", chamou ele. Marina se aproximou e leu a matéria por cima do ombro de Jorge. "Estão precisando de voluntários", disse ela pensativa. Jorge e Marina se entreolharam. Não precisaram dizer mais nada. Sabiam o que precisavam fazer. No domingo seguinte, levando Letícia e Tiaguinho, eles foram até o centro comunitário onde o projeto acontecia. Dezenas de famílias na mesma situação em que eles estiveram um ano antes esperavam, por comida quente e roupas limpas. "Papai, aquela moça parece com a gente antes", disse Tiaguinho, apontando para uma mulher jovem com 2 filhos pequenos. Jorge se ajoelhou para ficar na altura do filho. "Sim, filho, e é por isso que estamos aqui hoje, para ajudar como fomos ajudados." Marina se apresentou à coordenadora do projeto, uma senhora chamada Dona Célia. "Queremos ser voluntários", explicou Marina. "Nós já estivemos do outro lado, sabemos como é." Dona Célia sorriu agradecida pela ajuda. "Sempre precisamos de mais mãos, especialmente de pessoas que entendem realmente a situação." Naquele dia, Jorge ajudou a servir a comida enquanto Marina organizava as doações de roupas. As crianças brincavam com os outros pequenos, compartilhando brinquedos que haviam trazido. Ao final do dia, a família voltou para casa cansada, mas com o coração cheio. "Vamos voltar domingo que vem?" perguntou Letícia. "Claro que sim", respondeu Jorge. "E todos os domingos que pudermos." O trabalho voluntário se tornou parte da rotina da família. Cada domingo eles dedicavam algumas horas para ajudar no centro comunitário. Com o tempo, Jorge começou a ensinar noções básicas de serralheria para homens interessados, enquanto Marina dava dicas de culinária simples para as mulheres. "Se conseguimos uma segunda chance, outros também merecem", dizia Jorge sempre que alguém perguntava por que eles dedicavam tanto tempo ao projeto. Uma tarde, enquanto Jorge organizava ferramentas para uma aula improvisada de serralheria, notou um homem observando de longe. Usava um chapéu escuro e óculos de sol, completamente fora de lugar naquele ambiente simples. Jorge sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Por um momento, pensou reconhecer aquela silhueta esguia. Mas quando piscou, o homem havia desaparecido. "Viu algo?" perguntou Marina, notando a expressão do marido. "Achei que sim", respondeu Jorge, "mas deve ter sido imaginação. Na semana seguinte, algo inusitado aconteceu. Dona Célia os chamou em particular, segurando um envelope. "Isso chegou para vocês", disse ela, entregando o envelope. "Ninguém viu quem deixou, estava na porta esta manhã." O envelope não tinha remetente, apenas o nome de Jorge e Marina escrito em uma caligrafia elegante. Eles abriram ali mesmo, curiosos. Dentro havia uma carta e um cheque de valor considerável. A carta dizia simplesmente: "Para expandir o trabalho que vocês começaram. Estou orgulhoso. Continuem curando o mundo, uma família de cada vez." MJ. Jorge e Marina ficaram sem palavras. O cheque era real, de um banco conhecido, e o valor suficiente para alugar um espaço maior para o projeto e comprar mais suprimentos. "Você acha?" começou Marina, sem conseguir terminar a frase. "Não sei", respondeu Jorge, "mas não importa. O que importa é o que faremos com isso." Com o dinheiro, eles realmente conseguiram expandir o projeto. Alugaram um galpão próximo ao centro comunitário e o transformaram em um centro de capacitação. Jorge montou uma pequena oficina, onde ensinava serralheria. Marina organizou uma cozinha industrial para cursos de culinária. Outras pessoas da comunidade se juntaram, oferecendo aulas de costura, informática básica, alfabetização. O projeto, que começou como distribuição de comida e roupas, tornou-se um verdadeiro centro de reintegração. "É incrível o que vocês fizeram aqui", comentou Dona Célia, 6 meses depois da expansão. "De onde veio a inspiração?" Jorge olhou para Marina antes de responder. "Digamos que tivemos um anjo que nos mostrou o caminho." Uma tarde,
Quando Jorge voltava para casa depois de um dia de trabalho, passou por uma loja de discos. Na vitrine, viu um pôster de Michael Jackson. Parou observando aquele rosto familiar. "Foi você mesmo, não foi?" murmurou ele para o pôster. "De alguma forma foi você que nos salvou." Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, Jorge encontrou Marina na sala, ouvindo baixinho uma música do Michael Jackson. "Heal the World", identificou ele, sentando-se ao lado da esposa. "A música que estava tocando naquela noite", disse ela. "Nunca mais consegui ouvi-la sem me arrepiar." Jorge passou o braço pelos ombros da esposa. "Sabe, às vezes penso que nunca vamos entender o que realmente aconteceu. Se foi um anjo, um fantasma, ou apenas alguém muito parecido com ele querendo fazer o bem." "Talvez não precise fazer sentido", respondeu Marina. "Talvez só precisemos aceitar que algo extraordinário aconteceu na nossa vida e ser gratos por isso." Jorge assentiu, pensativo. "E retribuir." Exatamente. Retribuir. No dia seguinte, ao chegar ao centro de capacitação, Jorge encontrou uma pequena multidão reunida na entrada. Um homem de terno estava entrevistando Dona Célia, enquanto um cinegrafista registrava tudo. "O que está acontecendo?" perguntou Jorge a um dos alunos. "É a TV", respondeu o rapaz animado. "Vieram fazer uma reportagem sobre o projeto. Parece que alguém importante ficou sabendo e quer divulgar." Jorge ficou surpreso. Eles não haviam buscado publicidade para o trabalho que faziam. Preferiam agir discretamente, ajudando quem podiam sem alarde. Quando o repórter viu Jorge, veio em sua direção com o microfone. "O senhor é Jorge da Silva, um dos fundadores do projeto?" Jorge assentiu desconfortável com a atenção. "Poderia nos contar como tudo começou? O que inspirou vocês a criar este espaço?" Jorge hesitou. Como explicar sem parecer louco? Como dizer que tudo começou com a visita de um ícone pop supostamente falecido? "Começou com uma segunda chance", respondeu ele finalmente. "Alguém acreditou em nós quando estávamos no fundo do poço e decidimos fazer o mesmo por outros." O repórter parecia satisfeito com a resposta. "E quem foi essa pessoa que acreditou em vocês?" Jorge sorriu, enigmático. "Um anjo. Alguém que nos ensinou que o verdadeiro lar é onde existe amor e que todos merecem ter os dois." A reportagem foi ao ar alguns dias depois e o impacto foi imediato. Doações começaram a chegar. Voluntários batiam à porta querendo ajudar. Empresas ofereciam parcerias. O pequeno projeto iniciado por uma família grata se transformava em algo muito maior. "É assustador", comentou Marina, vendo mais uma van de doações chegando. "Nunca imaginei que chegaríamos a isso." "Ele sabia", disse Jorge. "Por isso nos escolheu. Sabia que faríamos algo assim." Letícia, agora com quase 10 anos, observava tudo com olhos brilhantes. Ainda guardava a chave com o pingente de coração com asas, agora em uma correntinha que usava no pescoço. Uma noite, enquanto Jorge checava se as crianças estavam dormindo, encontrou Letícia acordada, olhando pela janela para o céu estrelado. "O que está fazendo acordada, princesa?" perguntou ele, sentando-se na beira da cama. "Conversando com ele", respondeu ela simplesmente. "Com quem?" "Com Michael. Sei que ele está lá em cima, olhando para nós." Contei para ele sobre o projeto e como estamos ajudando as pessoas. Acho que ele ficou feliz. Jorge sentiu um nó na garganta. A fé inocente da filha era comovente. "Tenho certeza que sim, filha." "Pai", disse Letícia, segurando a mão de Jorge. "Acha que um dia vamos entender o que aconteceu? Por que ele veio nos ajudar?" Jorge beijou a testa da filha. "Talvez não, querida. Algumas coisas são mistérios que não precisamos desvendar. Só precisamos ser gratos e honrar o presente que recebemos." "Fazendo o bem para os outros", completou Letícia. "Exatamente", concordou Jorge. "Agora durma. Amanhã temos muito trabalho no centro." Enquanto fechava a porta do quarto, Jorge olhou mais uma vez para a filha. Ela havia voltado a olhar para as estrelas, segurando o pingente entre os dedos. De alguma forma, aquela cena trazia paz ao seu coração. Não importava realmente o que havia acontecido naquela noite, há quase 2 anos. O importante era o que
Eles faziam agora com a chance que receberam. E isso, Jorge tinha certeza, era algo do qual podiam se orgulhar. 2 anos se passaram desde a noite em que Michael Jackson apareceu na vida da família. O centro de capacitação agora atendia centenas de pessoas todas as semanas. Tinha se tornado um modelo, visitado por representantes de outras cidades que queriam copiar a iniciativa. Jorge e Marina agora trabalhavam em tempo integral no projeto, que havia recebido o nome oficial de Fundação Sob o Céu. O símbolo da fundação era um coração com asas, inspirado no pingente da chave que Letícia ainda guardava com carinho. Em uma tarde de outono, enquanto Jorge organizava ferramentas na oficina de serralheria, uma mulher entrou timidamente, segurando a mão de uma menina de uns 5 anos. "Posso ajudar?" perguntou Jorge, aproximando-se. A mulher parecia nervosa. Nós estamos na rua há 3 meses. Nos disseram que vocês poderiam ajudar." Jorge sentiu aquela familiar pontada no peito, a lembrança de seus próprios dias, de desespero voltando com força. "Claro que podemos", respondeu ele, gentilmente. "Como se chamam?" "Sou Fernanda. Esta é minha filha, Carolina." Jorge se ajoelhou para ficar na altura da menina. "Olá, Carolina. Gosta de chocolate quente?" A menina, que parecia assustada, assentiu timidamente. "Venham comigo", disse Jorge, levando-as até a cozinha onde Marina trabalhava. Marina entendeu imediatamente a situação e preparou chocolate quente e sanduíches. Enquanto a mãe e a filha comiam, Jorge e Marina conversaram baixinho no canto da cozinha. "Temos aquele apartamento pequeno que foi doado mês passado", disse Marina. "Está mobiliado e pronto." Jorge assentiu. "Vou conversar com ela, ver sua situação. Talvez possamos ajudar com o emprego também." Depois que Fernanda contou sua história, perdera o emprego de doméstica quando os patrões se mudaram, não conseguira pagar o aluguel, não tinha família. Na cidade, Jorge e Marina tomaram uma decisão. "Fernanda", começou Jorge, "queremos oferecer um lugar para vocês ficarem. É um apartamento pequeno, mas limpo e seguro. Podem ficar lá enquanto se reorganizam." Os olhos da mulher se encheram de lágrimas. "Por quê? Por que fariam isso por nós sem nem nos conhecer?" Marina sorriu, trocando um olhar cúmplice com Jorge. "Porque alguém fez o mesmo por nós e nos ensinou que ajudar é uma forma de agradecer." Naquela mesma tarde, Jorge e Marina levaram Fernanda e Carolina até o apartamento. Era pequeno, mas acolhedor, muito parecido com o que eles mesmos haviam recebido 2 anos antes. "O aluguel está pago por 6 meses", explicou Jorge. "Depois desse tempo, esperamos que já esteja trabalhando e possa assumir. Ou, se preferir, pode se mudar para outro lugar", completou Marina. Sem compromisso. Fernanda olhava ao redor, maravilhada. "Não sei como agradecer." Jorge sorriu. "Não precisa. Apenas viva. Cuide de sua filha. E quando puder, ajude alguém, como você foi ajudada hoje." As palavras saíram naturalmente, quase as mesmas que Michael havia dito a eles anos antes. Jorge percebeu isso apenas depois, e a coincidência o fez sorrir. Carolina explorava o apartamento timidamente, tocando os móveis como se temesse que fossem desaparecer. "É nosso, mamãe?" perguntou ela insegura. "É sim, filha", respondeu Fernanda, ainda sem acreditar. "Pelo menos por enquanto." Antes de saírem, Marina entregou a Fernanda um envelope. "Aqui dentro tem dinheiro para o mercado, um cartão de transporte com crédito e um envelope com o endereço de 2 famílias que precisam de diarista. Ambas são de confiança. Ligue para elas e diga que foi indicada por nós." No caminho, de volta, Jorge e Marina ficaram em silêncio, cada um perdido em seus pensamentos. "Sabe o que pensei?" disse Marina finalmente. "Como será que Michael escolheu a gente? De todas as famílias nas ruas, por que nós?" Jorge refletiu por um momento. Talvez ele tenha visto algo em nós que nem nós mesmos víamos na época. Uma capacidade de transformar a ajuda em algo maior. Ou talvez tenha sido apenas sorte, disse Marina. E o importante foi o que fizemos depois. Naquela noite, em casa, Jorge encontrou Tiaguinho, agora com 6 anos, folheando um livro de histórias. "Esse
Livro tem histórias de anjos, pai, disse o menino mostrando as ilustrações. Jorge sentou-se ao lado do filho. É mesmo? E o que eles fazem? Eles ajudam pessoas, mas ninguém consegue ver que são anjos. Parecem pessoas normais, explicou Tiaguinho. Jorge sorriu pensando em como as crianças às vezes entendiam coisas que os adultos demoravam a compreender. Sabe, filho, acho que você está certo. Talvez existam anjos entre nós, disfarçados de pessoas comuns. Como aquele homem que nos ajudou? Perguntou Tiaguinho, surpreendendo Jorge. Ele raramente falava sobre aquela noite. Era tão pequeno na época que Jorge achava que ele não se lembrava. Você se lembra dele? Tiaguinho assentiu. Um pouquinho. Ele dançava engraçado e tinha uma voz mansa, e fez a mamãe parar de chorar. Jorge abraçou o filho emocionado. Sim, filho, como aquele homem. Alguns dias depois, Jorge estava no escritório da fundação quando recebeu uma ligação inesperada. Era da prefeitura. Senhor Jorge da Silva, aqui é da Secretaria de Desenvolvimento Social. Gostaríamos de conversar sobre uma possível parceria com sua fundação. A prefeitura oferecia um terreno abandonado e recursos para construir um complexo maior, onde poderiam expandir o trabalho para incluir moradia temporária para mais famílias, além de uma escola profissionalizante. O projeto de vocês chamou nossa atenção, explicou o secretário durante a reunião. É exatamente o tipo de iniciativa que queremos apoiar. Jorge e Marina mal podiam acreditar. O que começou como um gesto de gratidão se transformava em algo institucional, permanente. Precisamos pensar sobre isso, disse Jorge ao secretário. É uma responsabilidade enorme. Naquela noite em casa, eles discutiram a proposta. É assustador, confessou Marina. Começamos apenas querendo retribuir o que recebemos. E agora, isso é muito maior do que nós. Talvez seja esse o ponto, disse Jorge. Talvez nunca tenha sido apenas sobre nós. Talvez Michael, ou quem quer que ele fosse, soubesse disso desde o início. Letícia, que ouvia a conversa, aproximou-se, com a chave do pingente na mão. Vocês precisam aceitar, disse ela, com uma seriedade além de seus anos. Por quê, filha? Perguntou Marina. Porque foi para isso que ele nos salvou, para salvarmos outros. Jorge e Marina se entreolharam, tocados pela sabedoria da filha. Na semana seguinte, eles aceitaram a proposta da prefeitura. Nos meses que se seguiram, o projeto do novo complexo avançou rapidamente. Seria um espaço com moradia temporária para até 20 famílias, oficinas de capacitação profissional, refeitório comunitário e até uma pequena creche. Durante a cerimônia de lançamento da pedra fundamental, um repórter perguntou a Jorge qual seria o nome do novo espaço. Centro Michael Jackson de Reintegração Familiar, respondeu ele sem hesitar. O repórter pareceu confuso. Por que esse nome? Jorge sorriu. Porque foi inspirado por alguém que acreditava que poderíamos curar o mundo um coração de cada vez. A construção levou quase um ano. Quando finalmente ficou pronta, organizaram uma grande cerimônia de inauguração. Autoridades, doadores, voluntários e, principalmente, as famílias que haviam sido ajudadas ao longo dos anos estavam presentes. No centro do pátio principal, haviam instalado uma estátua, não de Michael Jackson, como muitos esperavam, mas de uma família abraçada, olhando para o céu. Na base, uma placa com os dizeres: o lar não é onde se mora, é onde se ama. Aqui oferecemos os dois. Durante seu discurso, Jorge não conseguiu conter a emoção. Há 3 anos, minha família e eu estávamos nas ruas, sem esperança, sem dignidade. Alguém nos estendeu a mão quando mais precisávamos. Não pediu nada em troca, apenas que passássemos adiante a bondade recebida. Este centro é o resultado dessa promessa. Fernanda estava na plateia, segurando a mão de Carolina. Ao lado delas, outras famílias que haviam recebido ajuda e agora viviam dignamente. Algumas, inclusive, haviam se tornado voluntárias no projeto. Após a cerimônia, enquanto as pessoas circulavam pelo novo espaço, Jorge notou algo estranho na entrada principal. Um homem alto e esguio, usando um terno escuro e chapéu, observava tudo de longe. O coração de Jorge disparou. Ele segurou o braço de Marina,
Olha ali, sussurrou. Quando Marina olhou, o homem acenou discretamente para eles e começou a se afastar. É ele, exclamou Marina, começando a andar na direção do homem. Jorge a seguiu, e logo as crianças também correram atrás deles. O homem andava rápido, virando esquinas, sempre mantendo distância. Espere, gritou Jorge. Por favor, só queremos agradecer. O homem parou em uma praça quase deserta e virou-se para eles. De perto puderam ver seu rosto claramente. Era ele, ou alguém impressionantemente parecido. Olá, disse ele com aquela voz suave e inconfundível. É você mesmo, disse Marina com lágrimas nos olhos. Michael sorriu. Isso importa? Jorge balançou a cabeça. Não. O que importa é que você mudou nossas vidas. E agora estamos mudando a vida de outros. Era esse o plano, disse Michael. Vocês eram a semente. Letícia se aproximou e estendeu a mão, mostrando a chave com o pingente de coração com asas. Guardei isso, disse ela, para sempre lembrar. Michael se ajoelhou para ficar na altura da menina. Você entendeu a mensagem melhor que qualquer Letícia. O lar está no coração, não nas paredes. Você vai ficar? Perguntou Tiaguinho, que estava parcialmente escondido atrás do pai. Michael sorriu gentilmente. Não posso. Tenho outros lugares para ir, outras famílias para ajudar. Ele se levantou e olhou para Jorge e Marina. Vocês fizeram mais do que eu esperava. Estou orgulhoso. Como podemos agradecer? Perguntou Jorge, a voz embargada. Pela emoção. Continuem, respondeu Michael simplesmente. Continuem curando o mundo, um coração de cada vez. Ele começou a se afastar, mas então parou e virou-se uma última vez. E lembrem-se, não foi só eu quem salvei vocês. Vocês também se salvaram. Tudo o que fiz foi mostrar o caminho. Vocês tiveram coragem de segui-lo. Enquanto observavam Michael se afastando, Jorge segurou a mão de Marina. As crianças, uma de cada lado, completavam o abraço familiar. Acha que vamos vê-lo de novo? Perguntou Marina. Jorge balançou a cabeça. Não sei. Talvez não precisemos. Talvez o importante seja levá-lo conosco no que fazemos. Quando olharam novamente, Michael havia desaparecido na esquina. Caminharam até lá, mas a rua estava vazia. Para onde ele foi? Perguntou Tiaguinho, olhando ao redor. Para onde mais precisam dele? Respondeu Letícia, sábia em sua simplicidade. A família voltou para o centro, onde a festa de inauguração continuava. Pessoas riam, conversavam, compartilhavam esperanças para o futuro. Jorge olhou para tudo aquilo, o centro funcionando, famílias sendo ajudadas, vidas sendo transformadas, e sentiu uma paz profunda. O ciclo estava completo. Eles haviam recebido ajuda quando mais precisavam, e agora ajudavam outros. Não importava realmente quem era aquele homem que apareceu naquela noite de desespero. Se era Michael Jackson, um anjo, ou apenas alguém com o coração grande o suficiente para se importar com estranhos. O que importava era a lição que haviam aprendido. Sob o céu, ainda há esperança. E essa esperança se multiplica quando é compartilhada. Naquela noite, antes de dormir, Jorge encontrou Letícia sentada na janela, olhando as estrelas. No que está pensando, filha? Perguntou ele. Em como somos sortudos, respondeu ela. Não só por termos recebido ajuda, mas por podermos ajudar. Jorge beijou o topo da cabeça da filha. Você tem razão. Essa é a maior sorte de todas. Ele olhou para o céu estrelado junto com a filha. Em algum lugar lá fora, talvez Michael estivesse encontrando outra família que precisava de um milagre. Ou talvez ele estivesse apenas observando, vendo como uma única boa ação podia se transformar em tantas outras. De qualquer forma, Jorge sabia que nunca esqueceriam o que haviam vivido. E enquanto houvesse uma família sob o céu precisando de esperança, eles estariam lá, prontos para estender a mão, porque no final, o verdadeiro milagre não estava no que haviam recebido, mas no que haviam se tornado. Assim termina a história de Jorge, Marina, Letícia e Tiaguinho. Uma história que começou com desespero e terminou com esperança. Uma história sobre como às vezes o impossível acontece justamente quando mais precisamos. E, acima de tudo, uma história que nos lembra que, mesmo na mais profunda escuridão,
Ainda pode surgir uma luz, seja ela em forma de estrela no céu ou de um inesperado visitante dançando sob o luar.